Pronto. Ó, eu vou... Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora, e hoje eu tô aqui com os 3 elementos. O lindo, querido, maravilhoso, perfeito Emílio Garcia, do Blablalogia. Tudo bem? O Delícia, do Pirula, do canal do Pirula. Eu gosto tanto do meu amigo que eu tenho uma caneca dele. Nós somos tão amigos de montão Muito que eu tenho uma amigos. caneca dele. Olha só. Eu E- sempre me sinto excluído. O amor querido, Carlos Ruas, criador de um sábado qualquer. Ai, você é tão Obrigado, docinho, sou querido. eu. E eu também tô com minha caneca do meu amigo de montão. Mas eu preciso Ai, que discordar legal. de você, apesar da sua fofura. Ah, Porque você não está com os 3 elementos. ah. Nós somos os 3 elementos. Nós É o somos nome os do 3 projeto, elementos. Mas você faz parte dos 3 Se a elementos gente- desde o começo. Nossa! Se Mas tivermos... vai, Fica Isso. bonita a frase. Eu estou aqui com os 3 elementos. Ó, eu tô vendo, sabe o quê? Ah, Eu tô vendo um golpe chegando. Pra daqui a 6 meses esse programa chamar Mila e os 3 elementos. É o começo olha só. do golpe. É o problema dos 3 corpos, É o não é? proble- é. Problema dos 3 elementos. problema. O Cazuza aqui é Barão Vermelho, hein? Ah, não vem com essa, não. O Vai fazer sotaque carreira carioca solo. voltou, É. porque ele mandou um Ocazuza. Aqui É. Foi muito bom, Carlos. Muito bom. A cara dela. Mas hoje você não vai Oi. falar disso. Hoje É. não é sobre música. Não, hoje eu vou contar a história de uma princesa. Nossa, que Oh. bonitinho. Nossa! Ah, Mas, por que eu quero contar a história dessa princesa? Eu queria falar da primeira universidade de língua inglesa do mundo. Que legal. Eu queria falar de Oxford. legal. E como que essa universidade surgiu? Porque, assim, a gente fica ouvindo falar de várias coisas que aconteceram, que foram descobertas de pessoas que passaram por lá, e eu estava mega curiosa, e aí eu fui xeretar um pouquinho lá, até porque meu amigo Pirula me mandou o significado da palavra Oxford. Eu do grego, ó, Oxford. Ox, que é boizinho. Não, como é que é? Vai. É isso mesmo. A ideia da palavra é o lugar onde os bois atravessam o rio. Ah, tá. Por causa do ox, que pode ser boi, né? Uhum. E for seria caminho, trajeto? Alguma coisa nesse Corguinho. sentido. Corguinho da boiada. Corguinho dos boi. Corguinho dos boi, né? Um pouco... Oxford. E a Né, história Oxford. de Oxford, da cidade e da universidade, começa com uma princesa. Olha Nesse só. lugar, provavelmente, onde passavam os bois por alguma razão. Então, a história é o seguinte. Estamos lá, Grã-Bretanha, século VII. Baixa Idade Média. O que rolava lá na Grã-Bretanha no século VII? Briga. Nossa. Um monte de quando, reino. Não, quando que não rolou briga? Muita Até briga. hoje. Me diz, quando que não tem briga por lá? Existiam os reinos, né, os sub-reinos que foram criados depois das invasões anglo-saxônicas. Então tinha lá o Essex, que tinha, né? Westeros, isso. O Westeros. O Essex, Mércia, Nortúmbria, umas coisas assim. Vá, Mércia. Não, eu digo... E tinha um rei, né? O rei da Mércia, que era o Dida. Ai, meu Deus. Quero Dida! Dida. Ah, é? Pegava um pênalti que era uma coisa de louco. Não, Dida é. de Ancient. Didadiation. E lá no século VII, assim, essas coisas, elas não são assim super confirmadas. Algumas são meio lendas, ninguém tem muita certeza dessa história, mas aparentemente tinha esse rei. A gente não sabe muito da história desse rei. E aí a esposa dele morre, a Sáfrida, e aí ele resolve que ele vai ajudar a filha dele a criar um mosteiro. Ele vai dar um mosteiro de presente pra filha. Um basicamente. presente de mosteiro para filha. E aí, eles resolvem fazer nessa região onde os bois atravessavam o rio. Era a filha do Dida. Filha do Era a Dida. fedida.
Era Ok, existe uma criatividade aí, um valor. Existe uma tentativa. É, uma tentativa. A gente não pode criticar a tentativa. Eu tô apoiando meu amiguinho. Eu tô Não, apoiando ele tá meu usando a amiguinho. sua caneca, inclusive. É. Ele tem que dar apoio pro... Sim. O pior é que Eu quando ele quero ser falou um cartunista famoso também. a minha mente tentando lembrar qual que era o nome dela. de E verdade, aí né? ele manda um pedido. Será que Não era esse. Não era polvo fedida. Era? Ah, então, ó, pode aquele- trocar o se I, ela fosse? pode trocar mas o não era I no- pelo- Aquele córrego não devia cheirar bem. É. As vacas passavam ali. Vaca ali. Ó, pode trocar o I pelo U. É. Aí ela vira outra coisa mesmo. Mas... Então, eles resolveram fazer. Era a Freudwide. Eles resolveram fazer nessa região onde o rio Tâmisa, que corta Oxford, vai até Londres e outros lugares, um mosteiro ali. Mas também, né, tem umas histórias que dizem que ela que foi lá e ajudou a fazer, a construir. Tem outras histórias que dizem que, na verdade, foi feito em homenagem a ela. E ela era muito ligada à igreja, ela participava muito dessas coisas religiosas e ele queria que ela fosse a responsável por esse mosteiro. Então ela vira até uma abadesa, talvez a primeira abadesa, Então ela era uma princesa abadesa. uma princesa Se você abadesa. colocar o ESA em evidência, vira uma prinhaba. É. Mas uma princesa abadesa, mas por que abadesa? Porque ela virou a abadesa do monastério. A responsável... Ah, o nome era esse. Isso, ela era a Porque chefona do, Você do tem monastério. você tem uma abadia. Se Isso. for um homem, é um abade. Ah, a mulher abadesa. E ela for era a abade- abadesa desse monastério. Perfeito. E aí é criado todo outros lugares que são que reportam para esse monastério, né? Tem um mosteiro e aí a partir desse mosteiro, imagina, vão lá um monte de clérigos, noviços, padres, bispos começam a frequentar esse lugar e o que se começa a ter são estudiosos religiosos se juntando ali. E se juntando ali. Começa a beber. E também. E começa. Cria um pub. E aí é criada Taverna. uma escola monástica. A partir dessa escola monástica, que começa a chamar cada vez mais atenção, poxa, é um lugar que tem um status, né? É um lugar assim de respeito, é um lugar onde eu posso estudar teologia. E aí começam outras pessoas de áreas diferentes, de fora da ordem, né? De fora da questão religiosa. Fora da nova ordem mundial. Começam a também se interessar por ir para esse local. Uma outra coisa também que acho que é legal falar é que a hora que você tem uma construção desse tamanho, num lugar que é um lugar de passagem, a cidade que se cria em volta começa a se desenvolver também. Inclusive para plantar, para oferecer serviços para o monastério, para construir o prédio. Então isso atrai gente num lugar que já era um lugar de passagem com frequência. Então não é só o monastério em si que começa a ficar famoso, né? A cidade começa a se formar. a surgir ali, né? uma vila, né? Depois uma cidade, Taverna. Aí constrói a taverna. constrói taverna. Mas assim, começa tradicional, né? Igreja, escola, taverna. Igreja, escola e boteco, porque afinal de contas E zona. deve ter também. Também, é uma coisa que também, deve ter. E ela fica super importante. Então, o rei lá do século VII, o mosteiro é construído lá para o século VIII, e ela é uma santa, é a santa padroeira de Oxford. Ah, ela foi santificada depois, então. Tá. Tanto que ali é chamado, né, o priorado da Santa Freudwide. Ah, que legal. Legal. Mas Legal. essa não é a origem da universidade Como ainda. é que é? Frights White? White mesmo? Wide. Ah, Wide, tá. Você não vai falar Branca de Neve, não. Eu quero Não, é Frights, né? Wide. A Nossa Senhora de Oxford. É, basicamente. 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 E aí começa a crescer, começa a juntar gente.
A gente não tem uma data exata de, assim, agora virou universidade. Porque começou a atrair muita gente para ir lá estudar, para ir lá passar um tempo e para conhecer outras pessoas que estudavam, para ter aula com as pessoas que estavam lá. Então, uma data exata, eles dão, assim, aproximadamente 1096. Que é quase 400 anos depois desse começo de monastério e da construção dessa história que você está contando pra gente. E aí é bem legal, porque a partir disso... Quanto tempo, hein? É bastante tempo de construção até você chegar na universidade, praticamente. E a partir disso, a gente já tem ali, né, uma cidade em volta, já tem agora a universidade praticamente estabelecida, né? Já não tem mais os boi, Não- nem o corguinho. Não tem... Não tá... O rio ainda tá Corguinho, lá e o corguinho talvez verdade, ainda exista. é. O rio ainda tá lá Corguinho. até hoje, né? Então... que não é um corguinho, é o Tamisa, mas ali naquele trechinho até devia ser meio corguinho. Enfim, e aí começa a atrair cada vez mais gente, e em todas as brigas que tiveram, né, pra lá, pra cá, quando estoura guerra, não quero mais falar com a França, chama os estudantes de volta, os estudantes que iam para a França, volta todo mundo. Briga com outra região, aí os estudantes fogem, vão para Cambridge. vai pra outra universidade que tá se Então, formando assim, também. fica ali todo um... Uma coisa curiosa que eu achei, gente, é que o que é cidade universitária, né? Lugar de balbúrdia. Lugar de balbúrdia. Exatamente. Como os cidadãos enxergam o universitário? Desde 1200. Balbúrdia. Maconheiro. Putaria. Tudo vagabundo. Vagabundo. Desperdício do dinheiro estatal. Exatamente. Eu trabalho, esse cara aí fica estudando um negócio que não serve pra nada. Fica lendo. Nessa época, já tinha um monte de rusgas entre a sociedade acadêmica, entre estudantes e professores lá, estudiosos, e a galera que morava em Oxford. Primeiro porque tinha já por diferenças, por desigualdade social. Então, quem ia para a faculdade, quem ia estudar, quem ia para a universidade, era gente que tinha dinheiro. E diversidade cultural também, né? Eram como se fossem grupos bem diferentes. Tinha uma questão econômica e até umas questões, por exemplo, nossa, começou aí um monte de gente para lá, aí o povo precisa de lugar para ficar, precisa ter casinha. Aí o preço das casinhas começa a subir. E quem mora lá, Fica que não é rico, ter da que vida nem... com isso, né? Não tem condição. Gentrificação em Oxford. Olha só. O capitalismo chegando lá e destruindo tudo. Aí o que eles E fizeram... na época feudal. Põe pra Que alugar. nem existia capitalismo. Aí o que eles fazem? Capitalismo feudal. Capitalismo feudal. O que eles fazem? Põe pra alugar, vira Airbnb e pronto. Aí as pessoas não têm onde morar. Resolveu. É isso aí, esse é um problema. Então, uma das coisas que acontece começam a ter vários conflitos, que são chamados de town, de cidade, e gown, que seria de toga, que é, né, aquele vestido, aquela capa dos universitários. E são vários conflitos, vários conflitos. Tem um específico que é no dia da Santa Escolástica, que é um motim do dia da Santa Escolástica, que é 1355. Olha só o brigueiro que deu. Vamos fofocar. Tinha lá 2 estudantes na taverna. Toda briga começa na taverna. Aí eles começaram a reclamar da qualidade do vinho com o taverneiro. Olha só, os acadêmicos, né? Mas esse Esse vinho vinho aqui não é vem pra francês. cima. Quando eu estudei na França, O tanino desse vinho está Né? alto demais, cara. isso aqui Precisamos- é Cantinho da Serra. Porque ele cheirou, virou a taça, cheirou e falou, não. Aí eles reclamaram, o taverneiro não gostou, começou uma briga, um empurra-empurra, voa a cadeira. Aí as pessoas que estavam lá na pousada, que as tavernas podiam ser pousadas também, começaram a juntar ali para falar, não, e aí brigaram também.
o negócio ficou tão sério, que aí começaram a chamar grupos de fora da cidade Ih. para ajudar as pessoas da cidade contra os acadêmicos. E essa é um tumulto, uma revolta que durou 2 ou 3 dias. Caramba, Que virou eles quebraram o pau. Não, veio gente armada de fora. Tipo gangue de Nova York, assim, total. formaram umas facções ali, né? Vou rasgar Exato. seu livro. Ah, Eles bucho, né? invadiram os alojamentos da universidade, dos universitários, invadiram, mataram uma galera. Senhor bolseiro. Diz né? que Não. pegaram até uns clérigos e escalpelaram os caras. nossa, Tudo isso por causa de vinho. o pessoal escalonava rápido a coisa, né? Então, assim, o saldo foram 30 pessoas da cidade que morreram e 60 e poucos dos universitários, né? Dentre eles, alunos e professores. O rei da época falou assim: é sério? Vamos lá ver o que está acontecendo. Isso já tinha passado o Henrique VIII, né? Já tinha igreja Já. anglicana. Já. Tá pertinho, né? Uhum. É, porque o Henrique VIII é 800 anos atrás. Então É mais ou menos na mesma época. 1300? É. Porque nessa época era o Carlos III. Aí o rei falou: não, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo lá, vou mandar uns juízes para averiguar. Aí foram de toga também, né? E confundiram. E esse é um problema, Escapela, os talvez. O juízes. resultado é... Eles chegaram lá, multaram a cidade, pegaram o prefeito e os oficiais de justiça da cidade e mandaram para prisão em Londres. E teve um bispo que ainda pôs a cidade de castigo. Falou: por 1 ano não pode ter mais nenhuma celebração religiosa, exceto as que ele queria permitir, né? Mas assim, casamentos, festas, tudo ligado à religião não podia. Ele até liberou os batismos de criança bem pequenininha. Fora Gente, isso, mas tá todo mundo de por que castigo. isso? É a punição de Deus também, horas. Porque o rei ficou do lado da sociedade acadêmica. Porque a sociedade... Comunista. Não, porque a sociedade acadêmica, como você disse, provavelmente era composto pela nobreza, pelas pessoas que tinham devia. posses. Você sabe quem é meu pai? Exato. Você sabe quem é meu pai? Ele é vassalo. Exato. Vassalo do rei. Não, e onde os juízes estudaram? Em Oxford, em Cambridge, nas De universidades toga. também. Exato. Chegava lá de toga, também. peruquinha e... Mas me impressionou o prefeito ter sido preso. Eles culparam todo mundo Né? ali que... Porque vai que a moda pega, né? Prefeito ser preso pela tragédia que ocorre na cidade. Imagina. Imagina. Né? Vai que Imagina. haver uma tendência a Vamos isso. dar um exemplo, um governador do estado que gastou 50 mil reais para prevenir chuva e aí o estado dele alagou inteiro. Pois é. Talvez Imagina se. seja uma- Não que a gente esteja falando de um exemplo real. Não, foi uma ideia que eu tive aqui, muito criativa. A little bit scared. Então, Mas essa é a historinha de como surge essa universidade. E aí eu fiquei, gente, mas é tão legal porque depois a Universidade de Oxford, ela tem uma característica que é um pouco diferente das outras universidades, que é o sistema dos colleges. Aqui a gente tem as nossas universidades e a gente meio que tem uma... Você vai pegar a USP, a Unicamp, né? As federais principalmente, tem um sistema, você entra na USP e pela USP você entra na faculdade A, B, C, D, né? Na faculdade de biologia. Lá em Oxford, esses colleges, porque depois que teve todo esse bafafá, algumas pessoas receberam umas propriedades onde eles puderam, umas pessoas que eram ligadas a Oxford, para que elas desenvolvessem ali as suas linhas de estudo. Então, esses colleges, eles são mega independentes entre eles. Cada um tem as suas regras, os seus sistemas de avaliação, de seleção. Daí você entra nesse college, e desse college é que você está ligado à a Oxford. Universidade de Oxford. Então não é um sistema tão unificado quanto que a gente vê nas nossas universidades aqui. E aí eu fiquei, gente, quem será que passou por lá?
Porque é uma universidade muito conhecida mundialmente, não só por ser Que- antiga, Você tá né? falando de 1000 anos. É, né? você tá falando Existe de desde 1000 o anos de século história, XII. né? Quase 1000 anos. Né? Aí eu fiz uma lista. Hum. Como eu não conseguia decorar todos, Você trouxe uma lista. eu trouxe uma lista Tá em ótimo. papel. Então, Truxe, vamos lá. ovo Truxe. frito. Eu trouxe. Você trouxe ovo uma lista. frito. Está aqui. Mas você fez uma seleçãozinha. Você não pegou todos os famosos Não de Oxford, peguei senão a tudo. gente vai ficar aqui Não infinitamente. peguei tudo. Beleza. Não, Eu imagina peguei muitos. quase 1000 anos de universidade, 1000 né? anos de história. É a mais antiga do mundo, é... Não é a mais língua antiga inglesa. do mundo. A mais antiga em língua inglesa. Tem Ah, tá. universidades mais antigas, Tem. né, Ah, Mila? Você Deixa eu tem- pegar. eu consigo lembrar de 3 mais antigas. A Camila acho que tem um top 5. Quer o exemplo? A de Coimbra é mais antiga. Ah. A de Bolonha... A de Coimbra não tá na Coimbra lista. não tá na lista Não? das mais antigas, Ó, não. aqui eu Aqui, tenho ó. a lista. Ah, é porque depende do qual que você inclui também. Tem a de Marrakech, que o pessoal Isso. fala também que pode Ah. ser. Tem Vai lá, uma vai na lá. Tunísia, que é de 700, a primeira, né, de 737. Tem uma no Marrocos, que é de 859. Tem uma do Egito, do Cairo, né, de 988. Aí tem a da Itália, A de Bolonha. em Bolonha, que é de 1088. E aí, É Oxford. Então Coimbra vem depois, eu achei que vinha antes. O que eu lembro da discussão sobre as universidades mais antigas era, tipo, dá pra chamar de universidade ou não? Tem essa questão lá também. Né? Tem a questão de, quando começou? Porque já tinha a escola, já tinha outras coisas, mas quando vira universidade? E aí você sempre tem esse borrão, assim, não, a nossa, na verdade, começou 50 anos antes. Porque tem essa e disputa outra de antiguidade. E, também, né? por exemplo, todas elas começam quase sempre como um prédio religioso, Sim, né? sim. Então é centro de estudos teológicos, né? Seja cristianismo, seja islamismo, né? No caso do Marrocos, Tunísia, tal, não sei o que, você fica aquela coisa, tá? A partir do que é uma universidade Sim. ou deixou de ser um monastério ou uma mesquita expandida? Claro. Mas então é isso que eu tinha visto, mas eu lembrava do Marrocos, não da E da de Tunísia. Bolonha você também falou, que você também lembrou. A de Bolonha, eles costumam apregoar bastante. Eles são antigos. Eles são as mais antigas, Mas eu achava da de Coimbra, eu achava que tava lá. Deve ser a sexta. Provavelmente, pro top 10 com certeza. Um dos primeiros nomes que eu vi lá era o William Jocan. Ah, Navalha de Fez um vídeo na Ocã. Navalha de Ocã. William Jocan. Olha, ele foi da Oxford. Oxford University. Quando era Ok. mosteiro. Então, é assim, todos esses que eu vou citar, eles passaram por Oxford em algum momento, De boi. Carro de boi. pelo Rio. Pelo Rio, exato. Até hoje, assim, você entra em Oxford, E tem aí, um carro de boi. depende Eu muito, faria assim. depende muito da época também, né? Um foi como clérigo, o outro fez o bacharelado, o outro passou só e fez o doutorado, o outro trabalhou em Oxford. Então, assim, não significa que eles fizeram tudo lá, ou até que as grandes descobertas que eles fizeram foram em Oxford. Tá. Então, tem alguns que são muito conhecidos por algumas descobertas, mas não necessariamente isso aconteceu em Oxford. Então, tem o William de Ockham, que daí, para quem quiser, tem o vídeo da navalha de Ockham. Card aqui, ó. Card aqui. O Edmund Harley. Harley. É, o que criou as Harley Davidsons. Eu Não, pensei em algo assim. que viu o cometa Harley. Ah, Cometa Harley. Do ok. cometa. Ele era um astrônomo, matemático, físico, e ele... Bom, o legal da história dele é que parece que ele trabalhou bem próximo ao Newton, ajudou o Newton, e a partir disso ele conseguiu determinar a periodicidade do cometa. Boa. Teve o William Harvey. Harvey. Esse eu acho que é mais conhecido para a galera da bio, porque ele foi importante para a galera da medicina também, porque ele é que viu como funcionava o nosso sistema circulatório. Antes as pessoas achavam que o sangue vinha do fígado. Olha só. E ele falou, não, a gente tem um sistema fechado de vasos com uma bomba, que não é o fígado, que é o coração. Então, ele é o cara que vai falar da circulação sanguínea. Tem o Thomas Hobbes, Thomas Hobbes. que é um filósofo político, que foi um dos fundadores do pensamento político moderno, e é o cara que escreveu o Leviatã. Super famoso livro. Muito importante. E se vestia de maneira displicente. Sim. Porque, enfim. Tá sempre de Hobbes. Hobbes. Outro que para biólogo é
o Robert Hooke, que foi o cara que cunhou o nome célula. É o cara, um dos primeiros caras a usar o microscópio, tem toda a história do microscópio. Tem toda a história do microscópio, ele não é o primeiro, né? Não é ele que desenvolveu o microscópio, tem lá... Eles são... Então, teve o Leeuwenhoek na Holanda. Mas teve o outro anterior também. É depois, mas quem desenvolveu o microscópio, que era tipo uma lunetinha de perto, era Zacarias... Eu sei onde você pode achar essa história inteira. Inteirinha. No Biologia em Meia Hora, o maior e melhor podcast de biologia do país. Se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo. É só vocês entrarem lá. A Camila fez um programa, já tem bastante tempo. Já tem bastante falando tempo. sobre a origem. Mas o Hooke tá lá, inclusive, porque ele é o cara que dá o nome célula, né? Ele dá o nome célula porque ele estava tentando aprimorar um tipo de microscópio. Não é ele que desenvolve, ele ajuda um cara que fabricava microscópios. E a partir desse ele pega lá cortiça, e a hora que ele olha a cortiça no microscópiozinho dele, um microscópio composto, ele fala, gente, isso aqui ó, parece as celas de um mosteiro, que é que nem aqui o nosso... Nossas espuminhas. As nossas espuminhas, parecem umas celas de mosteiro, e aí ele chama de célula. Ok. Mas isso assim, ele estava vendo célula de planta, né, que é a cortiça da casca da árvore, mas célula viva, bactéria, essas coisas só mais para frente, não muito mais para frente, mas um pouco mais para frente que vai ser visto. E aí ele tem o livro dele famoso, Micrografia, que daí ele traz os desenhos das coisas que ele via com o microscópio. Isso é século XVIII? Ele é de 1635 a 1703. O John Locke, o pai do liberalismo. Mas ele falando mais em liberdade individual, em oposição ao absolutismo. Isso. Ainda não é o liberalismo que a gente vai xingar daqui a pouquinho. Que é o cara lá Que do é o Lost Adam lá, Smith. né? Que é Isso. o careca de Lost lá. né? Baseado nele. Então, aí veio... Adam Smith. Esse tá no inferno. O Adrian Smith. Ele é o pai... Que é o guitarrista do Iron Maiden. O Adrian Smith. Esse é o pai do liberalismo econômico. Liberalismo Que- econômico. A mão invisível do Estado, A mão né? invisível, Começou com ele, né? falando de mercado Do Estado, não, livre, do mercado. Ah, é, mão invisível do mercado. Do mercado, isso. que escreve A Riqueza das Nações. Tá no inferno. Tem um... Inferno não existe. Tem Tá um bom. Tá enterrado. que a história é tão bonitinha, o James Smithson. Ah, é mó legal. O Smithson é o filho do Smith. Provavelmente a origem deve ser essa. Não, sim, mas do Adam Smith. O filho do Adam Smith é o Smithson. Não. Quem que é esse James aí? Você já ouviu falar do Instituto Smithsonian? Não. Nos Estados Ah, Unidos. sim. Pra quem tem insônia? Não, Smithsonian. Smithsonian. É o É Ah, um Instituto do Smith. tá, ok. É o Instituto Smithsonian, é o que mantém o Museu de Washington, por exemplo. Isso. Que é o Smithsonian. é super É um famoso. instituto, então, que financia museus e... Eles têm museus Pesquisa, e Pesqui- programas educacionais, museus. Qual que era a história lá do James Smithson? Ele tinha uma baita grana, ele tinha umas propriedades e ele não tinha um herdeiro filho. Ele tinha um sobrinho. Aí ele falou, eu vou deixar tudo pro meu sobrinho. Mas se o meu sobrinho não tiver herdeiros, quando eu morrer e o meu sobrinho morrer, eu quero que esse dinheiro vá para a criação de um instituto de ciência, pesquisa, De divulgação científica. de divulgação inclusive, Pô, científica. legal. Ele tem uma frase dele, para o aumento e difusão do conhecimento entre os homens. E Não ele sei se deixa contribui específico disso. que é nos Estados Unidos? Porque a gente Ele tá deixa falando de outro específico. Ele deixa específico que é para os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos fica até assim. Ué? Isso é Nós muito... vamos fazer com esse dinheiro. Aí eles aceitam receber. Então, assim, ele é um doador póstumo, um patrono do Smithsonian. Que é um dos maiores institutos de pesquisa e de divulgação científica do mundo. Conhecido Olha, no mundo inteiro. não sabia. Museus grandes. Legal. Exposições importantes. É muito comum nesses países um rico que morre e resolve criar um instituto que seja biblioteca,
ciência e coisas desse tipo. E tem uma outra coisa que é que você tem que a gente tem que explicar disso. Você tem esses doadores como o Smithson, que ele doou a fortuna dele, e você também tem mecanismos em muitos países de isenção fiscal, principalmente ligados à herança, quando você está falando de doação. É uma lei Rouanet. É uma lei pra Rouanet. isso, E é uma lei Rouanet mesmo. É isso então, mesmo, é. o cara, ele tá para morrer, ele vai passar o dinheiro para os filhos. E ele é bilionário, ele vai pagar 500 milhões de dólares em imposto, ao invés de ele mandar isso pro governo, ele constrói um teatro. Ou ele doa pra Harvard, ou ele... Essa moda podia constrói entrar no alguma Brasil outra coisa. para estimular mais os milionários brasileiros Hoje a gente só podia a... taxar os caras e mandar o dinheiro pro governo mesmo, né? Não, mas eu acho legal você direcionar esse dinheiro especificamente para certas coisas. para cultura, educação e ciência, né? Tá, a gente pode conversar disso em um outro vídeo, É. mas é o que fazer com dinheiro de bilionários é Pera lá, quem propôs essa ideia de você fazer doações baseadas em heranças, coisas assim? Foi o Adam Smith? Acho que não. E se foi? Não foi. Com certeza não foi. Eu Não, sei, vai saber. liberalismo econômico, Vai mão saber. invisível do mercado, não. Eu não li. Você leu? Não, Adam Smith inteiro eu não li. Então eu não li. Então eu não sei. Pirula provocador. É. Provoquento. Uma outra pessoa que passou por Oxford foi a Gertrude Bell. Ela era uma exploradora, escritora, arqueóloga e diplomata que viajou horrores para o Oriente Médio, mais especificamente para a região do Iraque, e estudou cultura, história e arqueologia. E ela teve assim um papel muito importante para ir lá estudar, entender o que era, para trazer isso, para levar isso para a Inglaterra, para falar, olha, é isso que acontece lá, Mesopotâmia. essa é a história, a arqueologia. Legal. Ela é de 1868 e ela A morreu gente- em 1929. Eu sou uma pessoa que eu concordo com a luta anticolonial, mas a gente tem que entender a relevância dessas pessoas do passado ao Sim. estudar coisas em lugares em que não havia nem museu e nenhuma preocupação local em preservar essas coisas, né? Se hoje há algo que ser devolvido, talvez tenha sido porque essas pessoas que, por amor, Essa se esforçaram pessoa, nisso. Porque Em preservar ser aquilo. naturalista, Sim, ser não, essa não coisa era assim, fácil, era não tudo era por fácil, amor. é. essa pessoa me chamou a atenção porque era uma mulher. E era uma coisa assim, bem, sabe, Masculina. diferente ter uma mulher fazendo isso, viajando, estudando. Nessa época, né? Nessa época. E estudando em um local que não era a região dela. E se hoje a gente tem preconceito contra o que acontece no Oriente, se hoje a gente tem uma visão muitas vezes estereotipada e deturpada do que acontece nesses países, imagina no século XIX, né? Exato. O que eles achavam desses locais exóticos do mundo? Né? Então, Do aí, ponto de vista deles. assim, tinham várias outras pessoas na lista que eu fiquei assim, eu acho que eu não quero falar de uma pessoa que fez isso. Mas o dela eu falei, eu acho que é legal pelo fato dela ser uma mulher, né, sendo vanguarda nesse momento. O Lewis Carroll também Lewis passou Carroll. por lá. Que o grande fumador de ópio, né? Que fez umas viagens bem doidas, E né? escreveu sobre elas E depois. escreveu sobre elas. Olha, um coelhinho entrou num buraco, você vai ver, ficou uma menina pequenininha. Tá. Saiu- O autor de Alice. O que escreveu- sobre uma criança Alice no País das Maravilhas. Ah, formada em Oxford. olha só. Passou por Oxford. Corguinho do boi. Tem um químico super importante que ganhou o prêmio Nobel e ele trabalhava com uma parte de radioatividade, um dos primeiros a tentar entender, que é o Frederick Soddy, o Oscar Wilde, Ah, legal. né? Grande Oscar. Grande Oscar. Jogou basquete. Opa. É. Essa história aqui tem uma moça, a Emily Wilding Davison. Ela era uma sufragista, militante pelo direito Pra das mulher mulheres. votar, E ela, assim, fazia greve de fome. Acho que ela fez mais 7 greves de fome. Participou de um monte de manifestação das que eram possíveis fazer na época. E ela tem uma morte super trágica. E Ela- filmada. E filmada. Se você for na Wikipedia, É.
Cara, e procurar por O ela. filme era raridade naquela época. porque isso é no começo do século XX. Pois é. 1872, ela morreu em 1913. Tá. Ela foi numa corrida de cavalos, né? E na época, o rei era o vô da Rainha Elizabeth. Aham. Ela foi nessa corrida de cavalos. Eles acham que ela foi até lá para fazer um protesto, Uhum. né? Um protesto feminista. E ela entra na pista de corrida Com a corrida acontecendo. e tromba com um cavalo que, se eu entendi bem, era propriedade do rei, que ele se embola com ela, jockey para um lado, cavalo para o outro, ela para outro. Nossa. Ela entra com uma faixa. Pra protestar e Pra atropelada por um protestar no meio cavalo. da corrida. Tanto para ver o que ela tem. Assim, não sabem se a ideia dela era colocar uma coisinha no cavalo Uhum. ou se ela realmente queria se sacrificar pela causa. Queria fazer alguma coisa bem, bem chocante. Não se sabe, só sabe que assim, Alguma coisa ela tentou fazer. teve né, esse assim. acidente, Uhum. aí ela ficou super mal, com um monte de lesões e alguns dias depois ela acaba morrendo. E ela vira um marco importante pro movimento, né? Ela vira vira- uma mártir do movimento Ela sufragista. vira. Mas eu fico pensando também quantas mortes foram filmadas por câmeras nessa época, né? Não deve ter sido muitas. Porque era uma corrida muito importante, era um Aham. evento muito Aí foi importante que o filmado. rei participava, inclusive. Olha Deve só. ser uma das primeiras filmagens disso. Cara, e é chocante, assim. Imagina. Depois né? procurem, ela é atropelada pelo cavalo e você tá vendo ela entrando. Claro que é um vídeo com uma qualidade um pouquinho pior. Sim, sim. Então é até difícil você entender a hora que você olha logo de cara, mas de repente, a hora que você entende o que tá acontecendo, é claro, se ela tá na torcida, ela entra pro meio da pista, tem um monte de cavalo passando, um deles tromba nela. E parece que ela realmente faz para ser aquele conjuntinho de Sim. cavalos, porque ela tá ali assistindo, passa um conjuntinho de cavalos, ela espera um outro e aí ela entra na pista. Teve uma outra mulher que eu acho que foi legal, é legal falar dela, que é a Ivy Williams, que foi a primeira mulher a ser chamada para a Ordem dos Advogados da Inglaterra em 1922. Aí a gente já falou, também tem um vídeo sobre o Tolkien e o C.S. Lewis, Os amigos de montão o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo. do Admirável Mundo Novo, o Edwin Hubble. O Hubble. Que ele tem um telescópio, ele não pensou no telescópio, Não. mas ele tem o telescópio em E homenagem ele a também não é um homenagem a telescópio que estudou em Oxford. Não é. Ele é importante, dentre zilhões de coisas que ele fez, mas uma deles foi estabelecer qual que era a velocidade que as coisas estavam se afastando da Terra, que as galáxias estavam se afastando da Terra. E a partir disso é uma das comprovações de que realmente o universo está expandindo. O universo não tá fixo, né? Ele tá crescendo, né? Ele está crescendo. Aham. E aí, Tipo a minha cintura. eu não esperava por essa. Que daqui a pouco vai ter um telescópio em órbita. Tem a Dorothy Hodgkin, que foi a mulher que criou a cristalografia de raio-x. Que é super importante para determinação de estrutura de substâncias legal. e tudo mais. E aí é legal que com essa técnica dava para ver, ela pôde, né, ver a estrutura da insulina, da penicilina e da vitamina B12, e por causa disso ela ganha um Nobel em 1964. Muito foda. Se perguntar, Emílio, quem descobriu a penicilina? Foi o Fleming. Foi o Alexander Fleming. Foi sem querer, né? Isso, Foi mas sem tem toda querer, a história do em acidente. 1928, ele estava lá cultivando umas bactérias, aí cresceu um fungo, e aí onde o fungo cresceu, não cresceu bactéria. Sim. E ele fez uma descoberta muito importante. Ele não era de Oxford, na verdade eu acho que ele estudou na Universidade de Londres, e aí ele estava já trabalhando num hospital em 1928, e quando ele fez essa descoberta. Mas aí, o que precisava para a penicilina virar um medicamento?
precisava purificar, precisava fazer teste. E aí, nunca a purificação é perfeita, gera reação. Tenta purificar mais, tenta deixá-la redondinha para... Quem trabalhou bastante com isso foram 2 caras que passaram por Oxford, que é o Howard Florey e o Ernest Chain, que trabalharam entre 1930 e 1940. Esses são os caras que fizeram aquelas coisas que o Pirula adora contar. Vem aqui você que tá passando. Deixa eu te dar um negocinho aqui. Toma! Morreu? Não, não morreu. Então eles então tá bom, então tá conseguiram funcionando. viabilizar a penicilina industrialmente falando, assim, né? Se Fazer transforma num remédio de verdade, né? distribuir. Eles vão devagarzinho. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, é que rola o... Acelera Não, isso aí. agora corre, porque a gente precisa da... Já que isso está prestes a virar um medicamento, nossos soldados estão lá morrendo, a gente precisa do medicamento. Então, a Segunda Guerra deu uma acelerada nisso. E nos testes também, né? Você tem gente morrendo de infecção, você tem um negócio que pode funcionar, Então, só vai. tem essa parte. Vocês lembram das hipóteses sobre a origem da vida? Que tem Oparin e Haldane. Haldane, sim. Que eles pensam numa coisa muito parecida lá do caldo primordial tal, mas eles fazem pesquisas totalmente independente do outro e calha deles estarem falando a mesma coisa. O Haldane também era de Oxford. Ele era um Olha dos só. 2. Legal. Haldane também tem um quê ali na questão de estudos evolutivos, né? Quando a gente vai falar de Wright, Fisher e Haldane, que tem uma briga Fisher-Wright e Haldane, mas isso acho que fica para um outro vídeo, essa briguinha deles. Fred Taylor, esse foi o cara que foi importantíssimo para as previsões meteorológicas e para entender a atmosfera de planetas distantes. Isso é mais recente, que a gente tá Isso falando de estudar. Ele fez esses estudos, né, em 1970, que tem uma detecção... Ele cria um aparelho para detecção remota em infravermelho. Que daí ele começa a falar, olha, como que é a atmosfera terrestre, como que ela se comporta, para começar a fazer previsões. Legal. Teve um outro cara que eu não anotei, mas era tão legal, porque era o cara que estudava previsões eleitorais. Que também Diferente. passou por Oxford. Era um cara que começou a acompanhar e ele falava, deixa eu entender aqui matematicamente como que se comportam os eleitores durante uma campanha e como que a gente pode usar essas informações para fazer as previsões eleitorais, né, de quem ia ganhar ou não. E, assim, tem vários nomes, tem um monte de gente que foi para a política, que foi em diversas áreas da ciência, da literatura. Eu lembrei de uma pessoa. E tem o Chico Camargo. Tem o Chico Camargo, que passou por Oxford, professor lá, gênio, que quando estiver no Brasil vem aqui. Vem aqui. Um cara muito bom. Quando estivermos lá, encontraremos com ele. Inclusive, a gente já vai falar disso, do Chico, inclusive, que estará conosco em Oxford, mas eu lembrei de uma cena. Lembrei de uma cena muito específica. Não sei se você lembra, que o nosso cérebro tende a apagar, que nós passamos por uma pandemia. Deixa eu só falar uma última Lógico, coisa. por favor. Antes que alguém me xingue, o Stephen Hawking também, tá? Também. Eu sei que se eu não falar dele, eu acho que vai ter uma galera que vai falar Camila. O Fábio tava quase O cancelando Fábio já tava vídeo, quase cancelando o vídeo, porque ele não ia falar do desligar o Hawking. vídeo. Então, o Stephen Hawking também, né? Que tem como um dos principais trabalhos a discussão e a descoberta da hipótese que tenta explicar buracos negros e tudo mais. Esse grande divulgador científico, importante de falar. Mas eu lembrei de uma cena da pandemia. Que eu fiquei muito emocionado. Foi um dos muitos momentos em que chorei na pandemia. Um dos muitos momentos, não foi um só, em que as pessoas começaram a ser vacinadas e os eventos voltaram a acontecer. E aí, durante o torneio de Wimbledon, teve uma homenagem aos pesquisadores que participaram da descoberta das vacinas. E uma das pesquisadoras que representou o projeto, porque ela liderou um grupo de pesquisa, foi a professora Graham, de Oxford,
que por 10 anos, a partir da MERS, que foi um outro vírus que afetou principalmente o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, eles falaram, não, a gente precisa se preparar para a próxima pandemia. Então, por 10 anos, ela e o grupo dela, ela representa um grupo de pesquisa, ninguém faz ciência sozinho, ela representa um grupo de pesquisa que por 10 anos preparou uma plataforma de vacina para a próxima pandemia. E aí, quando a pandemia chegou, ela já tinha a tecnologia pronta para, em 10 meses, entregar a primeira vacina. Você está dizendo que esta vacina que foi feita às pressas... Em 10 meses, do zero! Do zero! Não foi feita às pressas. Do zero? Não foi feita. Não é possível. E foi uma preparação de um instituto de pesquisa dentro de Oxford para a vacina. Então, mentiram para mim no Zap. E sabe o que é mais interessante, mais importante e mais legal? Sabe quem financia isso? Dinheiro público. Porque ninguém enfia 10 anos de dinheiro em uma pesquisa para preparar uma coisa que a gente nem sabe, apesar da gente saber quando é a próxima pandemia, que vai ter uma próxima pandemia. Então é bem legal a gente perceber que mesmo essas universidades super tradicionais continuam fazendo pesquisa muito boa e precisam de financiamento para isso. E ela dá essa declaração, ela fala, se a gente tivesse tido mais dinheiro nos 10 anos, a gente estaria ainda mais preparado para a pandemia quando ela chegasse. Que demais, né, querido? Muito legal mesmo. Agora, imagina se a gente pudesse conhecer esse local que surgiu, sei lá, no século VIII, XII, né? Se a gente falar de universidade, e ainda passar pelos locais onde essas pessoas e várias outras pessoas importantes que saíram ali da Grã-Bretanha passaram. Seria legal. E o melhor, imagina se além disso, a gente tivesse um informante lá dentro. Que nos desse acesso a alguns lugares, que nos levasse a lugares que turistas geralmente não vão. E melhor, se a gente pudesse levar com a gente o nosso público. As pessoas que estão assistindo, que quiserem viajar conosco. Se a gente pudesse levar. Acho que vai ser bom. Então, em novembro, Carlos Ruas, nós teremos a nossa viagem. Nossa jornada com os 3 elementos. Nosso momento. E um dos lugares que a gente vai ter o prazer de estar, que vai ter o prazer de conhecer, é Oxford. Muito bom. A gente vai ver a história da ciência, uma parte da história, claro. Sim, você tem ciência acontecendo no mundo inteiro, mas uma parte da ciência. Mas na Europa, né, uma das primeiras universidades na Europa, né, com quase 1000 anos de história. E uma das mais tradicionais e uma das mais importantes universidades do mundo. E que você, se quiser, poderá estar lá com a gente. Exato. Neste momento, prestigiando este momento desse tour científico pela Grã-Bretanha. Perfeito. E aí a gente fala que a gente vai estar acompanhando, porque o Chico estudou em Oxford 6 anos, trabalhou em Oxford também. E ele conhece os recantos. Quando eu escrevi pra ele, Chico, nós vamos pra Inglaterra. Vocês vão pra Oxford? Falei, vamos. Ele falou, cara, vou estar lá, vou ser o guia de vocês. Que ele conhece os colleges, ele conhece as universidades, pra nos guiar, pra levar a gente nos locais legais que ele já conhece, bonitos, que ele já conhece. Então a gente vai em museus, nós vamos aos colleges, nós vamos às bibliotecas centenárias e às vezes até milenares, dependendo do prédio, que existem alguns prédios que estão lá ainda, pra ver isso que tá acontecendo. Então, gente, link na tela. E pro pub na frente do pub do Tolkien. Exatamente, exatamente. Porque o pub dificilmente vai estar reaberto. Dificilmente vai estar reaberto na época, mas tem o pub também. Tem o pub também. Espero não ver a briga na taverna. Espero que não ver, mas a gente já sabe, não pode reclamar da qualidade do vinho. Não pode, Carlos Ruas. Vai que é o mesmo barman, né? O mesmo taverneiro. O mesmo taverneiro não, lá. Não, de novo não. De novo não. Esses estudantes dos Estados Unidos. Emílio. Esses estudantes do Brasil estão aqui causando. Chamem os escalpeladores. Amor, explica de novo como é que faz pra participar da viagem. Então, a gente tem o QR Code aqui na tela, tem o link que tá aqui embaixo. Que espontâneo. Tem o link que tá aqui embaixo, tem o QR Code que ficou na tela o tempo todo. Uma coisa que é super importante é que a gente tem uma parceira nos ajudando com essa viagem, porque nós não organizamos viagem, então tem a US Travel que está nos ajudando. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação à viagem, quando que a gente vai sair, então a gente viaja no meio de novembro e vamos até o final de novembro lá na Inglaterra, o que precisa de documentação, quanto custa a viagem, como você pode parcelar. Ah, Emílio, mas eu moro em Portugal.
Dá pra eu ir na viagem? Dá, você não vai pagar o aéreo saindo do Brasil, você vai pagar um valor ajustado pra lá. Ah, eu moro na Inglaterra, como fazer? Gente, e o West Travel, eles tiram todas as dúvidas de vocês, eles mandam um e-mail, tem o WhatsApp da empresa, eles vão conversar com vocês que estão assistindo pra tirar todas as dúvidas, certo? Lá também tem, Carlos Ruas, todo o itinerário. Então a gente passa por Stonehenge, quantos dias em Londres, quantos dias em Oxford, passamos por Liverpool, e aí já tem uma sugestão das coisas que a gente vai ver. Então a gente deu sugestões pontuais, olha, a gente vai nesse lugar, mas deixa bastante tempo livre pra gente conhecer outras coisas no lugar, pra gente estar livre também pra ter uma flexibilidade na viagem que a gente vai fazer, certo? Perfeito. Lembrando que é um tour histórico e científico, e é a primeira vez que a gente está indo para lá juntos, né, para fazer esse tour, e a gente abriu um espaço para um pequeno grupo seleto do nosso público que nos acompanha, fala leitores, porque eu desenho, né, eu sempre falo leitores, mas do público que nos acompanha para estar presente junto com a gente nessa jornada. É uma oportunidade única, tanto para a gente quanto para vocês. Excelente. E não pode ter leitor seu lá? Pode ter leitor meu, lógico que tem. cara. Claro que pode, Não deve precisa ter. acompanhar os três Não, elementos. pode ser admirador, acompanhar Carlos É que aqui Ruas. o pessoal assiste, né? Eu sempre falo leitor. E aquilo que a gente tem falado em todos os vídeos. Ir a Oxford é legal. Ir a Oxford conhecendo a história que a Camila contou pra gente é ainda mais legal, certo? Sim. Então, bora conhecer o lugar Bora. por onde os bois atravessam o rio. É isso Bora. aí. Oh, puta que pariu, caramba. Vamos todo mundo pro corguinho de boi. Corguinho de boi. É isso, Camilinha. É isso, Temos um querido. vídeo, Carlos Ruas. Temos um vídeo. Pirulinha, mande beijo. Beijos pra Beijo, vocês. gordo. Até o próximo Ó, vídeo, Ó, clica gente. no link, hein? Dá uma olhada lá. Valeu.